A NBA é um jogo de detalhes. Às vezes, a diferença entre ganhar um campeonato e voltar para casa de mãos vazias é de apenas alguns centímetros. No entanto, isso também se aplica fora das quadras. Se o nosso cara estiver lá, aposto que eles vão te escolher. Aposto que eles vão te escolher. Você acha? Houve tantas decisões e trocas metódicas feitas ao longo da história da NBA que criaram o cenário que todos conhecemos hoje. Mas, assim como um arremesso errado, um lance livre perdido ou um arremesso decisivo perdido, esses times estiveram a centímetros de criar uma dinastia. Isso nunca ocorreu porque pequenos obstáculos os impediram. Como vai, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e hoje vamos dar uma olhada detalhada em como esses times perderam a chance de criar uma dinastia no último momento. Esses times poderiam ter dominado a liga se pequenas coisas tivessem acontecido a favor deles. Sem mais delongas, vamos começar. Na parte final da carreira de Kobe Bryant na NBA, os Lakers chegaram às finais 3 vezes e conquistaram o campeonato 2 vezes, em 2009 e 2010. Claro, tudo isso é muito impressionante. No entanto, eles também deixaram escapar por pouco a chance de conquistar algo ainda maior. Vamos voltar um pouco para a intertemporada de 2007. Esse foi um verão marcado pelo Boston Celtics, que surpreendeu a todos ao realizar 2 trocas para adquirir os astros Kevin Garnett e Ray Allen, juntando-os a Paul Pierce para formar o icônico Big Three de Boston. Você sabia que naquele verão houve várias discussões e rumores de troca sobre Kevin Garnett? Na época, o Timberwolves estava perdendo, e perdendo muito. Apesar da lealdade intensa de Garnett à franquia, ele finalmente cedeu e pediu para ser trocado. Ele queria uma chance de ganhar o título. Então 3 times estavam na disputa: os Suns, os Lakers e os Celtics. Os Suns saíram cedo da disputa por Garnett, já que os Wolves queriam tanto Amar'e Stoudemire quanto Shawn Marion em troca, um acordo que os Suns não se sentiram confortáveis em fazer. Os Lakers pressionavam muito por Garnett, pois, segundo Phil Jackson, tinham um acordo de cavalheiros com o dono dos Wolves, Glenn Taylor. A troca proposta era a seguinte: Lamar Odom e o jovem Andrew Bynum, de 19 anos. Glenn Taylor declarou, abre aspas, Odom, eu fiquei um pouco receoso, achei que Bynum seria uma estrela. Acabou ficando entre os Lakers e Boston, e ambos perguntaram, quanto Garnett quer receber? Eu disse quanto ele queria ganhar, e esses 2 times disseram que aceitariam pagar isso. Então, parece que tanto os Lakers quanto os Celtics estavam na disputa pelo KG até o último momento. O que exatamente fez Garnett escolher Boston em vez de Los Angeles? Bem, foi uma ligação, na verdade foram várias ligações. Relatos dizem que Garnett tentou ligar para Kobe, seu amigo de anos, para falar sobre a chance de jogarem juntos. 2 jogadores que vieram do ensino médio quase juntos atingiram o auge na NBA e compartilham essa mentalidade insana, durona e matadora impossível de replicar. Seria uma grande história se esses 2 superastros se unissem para dar início a outra dinastia em Los Angeles. Então ele ligou para ele. Ele ligou para ele de novo. Ele ligou para ele de novo. E outra. E outra. E outra. Sem resposta. Garnett tentou várias vezes, mas Kobe não foi possível falar com Kobe. Talvez ele estivesse ocupado demais se preparando para a temporada, mas na verdade fazia uma campanha de marketing na China e não podia retornar às ligações. As ligações não atendidas de Kobe e os esforços do gerente Kevin McHale para convencer Taylor a negociar com Boston fizeram os Wolves trocarem com Boston em vez de LA. Você consegue imaginar como seria uma dupla Kobe e KG? Personalidade e estilo de jogo fariam a combinação ideal. Kobe pode focar em pontuar e KG é tão bom, tão completo, que complementa qualquer superestrela. Os 2 seriam sem dúvida a melhor dupla da liga. A pontuação, a defesa, a criação de jogadas, a mentalidade assassina, não há limites para as possibilidades. Por outro lado, se os Lakers realmente contratassem Garnett, o elenco deles seria bem diferente. Não haveria mais Lamar Odom ou Andrew Bynum, mas ainda poderia haver Paul Gasol, por quem os Lakers trocaram Kwame Brown.
Então você teria um grande trio formado por Kobe, KG e Paul Gasol. Os Lakers poderiam ter vencido 3, 4 ou até 5 campeonatos em vez de 2. A troca de Garnett dos Wolves para Boston foi uma decisão de última hora que poderia ter ido para qualquer lado se algumas coisas tivessem acontecido de outro jeito. Se Kobe tivesse atendido KG, talvez Garnett tivesse insistido mais para ir a Los Angeles. É louco como um detalhe tão pequeno poderia ter mudado drasticamente o rumo da NBA e o legado tanto de Kobe quanto de KG. O que teria acontecido se Kobe tivesse vencido 7 campeonatos em vez de 5? Até onde ele chegaria no ranking de todos os tempos? Nunca saberemos. Quando você pensa nos times mais dominantes da Conferência Oeste nos anos 90, sua primeira ideia pode ser o Houston Rockets, ou o Utah Jazz, ou o Phoenix Suns. Mas eu vou defender o Seattle Supersonics, que é menos lembrado, o time que deu ao Bulls o confronto mais difícil nas finais. Se as coisas fossem um pouco diferentes, talvez os Sonics tivessem dominado os anos 90, não o Bulls. Para entender isso, vamos voltar um pouco no tempo, até 1987. O Seattle Supersonics seleciona Scott Pippen, de Central Arkansas. Sim, foi o Seattle Supersonics que selecionou Scott Pippen, não o Chicago Bulls. No entanto, por volta do dia do draft, os Sonics e os Bulls fizeram um acordo. Os Bulls tinham a 8ª escolha do draft e queriam muito Scott Pippen, mas nessa posição ele provavelmente já teria sido selecionado. Eles ligaram para a diretoria dos Sonics e fecharam um acordo. Os Sonics escolheriam Pippen e os Bulls escolheriam Olden Polonese com a 8ª escolha, o jogador que os Sonics queriam. Depois, eles trocam um pelo outro. Pippen vai para Chicago e Polonese vai para Seattle. Só tem um problema. Pippen se tornou um dos jogadores mais versáteis e melhores da NBA, o parceiro perfeito para Jordan. Polonese, por outro lado, acabou se tornando talvez o maior fracasso daquela turma. Durante 3 anos e meio, ele apenas dava high fives e pegava água para os colegas de equipe. O cara só ficou no banco durante todo o tempo em Seattle, até que os Sonics finalmente desistiram dele. O curioso é que essa troca quase não aconteceu. Ela dependia muito de vários fatores darem certo. Na verdade, era improvável que Pippen estivesse disponível na 5ª escolha. Se outro time escolhesse Pippen antes dos Sonics, a troca não aconteceria e ele não iria para Chicago. Os Sonics também ficaram ponderando sua decisão por muito tempo. Demorou para a troca se concretizar, porque eles também pensaram em ficar com Pippen. Como um time jovem e com pernas frescas, eles poderiam ter um ala hiperatlético para correr com eles e cobrir deficiências defensivas. No papel, Pippen parecia uma escolha fantástica para Seattle, mas o tamanho e a força de Polonese os intrigaram. Os Bulls pressionaram nas negociações e fizeram de tudo para convencer os Sonics a seguir com isso. Agora, imagine uma década em que, ao invés de ter o inútil Olden Polonese, os Sonics tivessem um Big Three com Scott Pippen, Gary Payton e Shawn Kemp. Quero dizer, mesmo sem o Scott, eles já venceram tipo 63 ou 64 jogos na temporada regular. Ele levaria o time para um outro nível. Nos anos 90, faltava a eles um ala defensivo de bom porte e um criador secundário mais confiável. Pippen resolveria ambos os problemas. Mais importante ainda, ao manter o Pippen, eles teriam enfraquecido muito o Chicago Bulls e provavelmente não teriam vencido 6 campeonatos. Os Sonics já eram uma força dominante sem o Pippen, mas se tivessem ficado com ele, teriam estado a um passo de criar sua própria dinastia. Quem sabe quantos campeonatos poderiam ter vencido, ou o que teriam conquistado se tivessem mantido sua escolha de draft. No verão de 2000, Tim Duncan estava no centro das atenções do mercado de agentes livres. Hoje, todos conhecem Tim Duncan como um astro leal. Quando era mais jovem, nem sempre foi assim. No verão de 2000, um ano após Tim Duncan conquistar seu primeiro título da NBA, ele cogitou seriamente ir para outro time. O relacionamento dele com Greg Popovich e a organização dos Spurs não era tão sólido quanto pensávamos. Houve várias vezes em que Duncan simplesmente ficava irritado com Pop.
O estilo dele como técnico, sua personalidade dura, era difícil de lidar às vezes, então Duncan explorou outras opções, uma delas foi o Orlando Magic. Essa história foi contada e confirmada por Grant Hill, porque na época, ele e Tim Duncan estavam muito interessados em ir para Orlando, e os dois tinham o mesmo agente. Segundo Hill, foi isso que aconteceu. Eu tinha Nova York e avaliava outras opções. Mas Tim, ele queria estar em Orlando se fosse sair. Essa reunião entre Hill, Duncan, o técnico de Orlando, Doc Rivers e mais algumas pessoas estava indo muito bem. Até que Rivers foi questionado pela namorada de Duncan. As esposas e namoradas podem viajar no avião do time? Rivers respondeu, não, eu não permito isso. Naquela época, a maioria dos times não permitia que companheiros ou familiares viajassem com eles, mas os Spurs permitiam. A namorada de Duncan viajava com o time nas viagens, então, quando ela soube que Orlando não permitiria isso, foi exatamente nesse momento que todos souberam que Duncan não iria para Orlando. A linguagem corporal dele mudou completamente, de entusiasmado para quieto e incerto. O Doc deveria só ter mentido e dito que namoradas ou esposas podiam viajar com eles, porque essa única pergunta foi a diferença entre Duncan assinar com Orlando ou voltar para San Antonio. Imagine como o cenário da NBA seria diferente. Os Spurs não seriam uma dinastia sem Duncan. Já o Magic, mesmo que a gente assuma que Grant Hill ainda se machuca, uma dupla de Tim Duncan e Tracy McGrady com certeza dominaria toda a Conferência Leste. Isso foi na época em que o Leste era bem fraco também, então eles chegariam às finais todo ano com facilidade. E eles eram tão jovens, com todo o futuro pela frente. Entre todas as oportunidades perdidas de Orlando ao longo das décadas, essa provavelmente é a maior de todas. Eu não sei quantos títulos eles poderiam ter conquistado. 2, 3, 4, talvez até mais. Infelizmente não era para ser. De todos os momentos da montanha-russa que foi a carreira de técnico de Doc Rivers, esse é de longe o seu maior erro. E se eu te dissesse que havia uma possibilidade muito real de que MJ, Hakeem e Clyde Drexler pudessem ter jogado toda a carreira deles no Houston Rockets e formado, sem dúvida, a maior dinastia que o mundo dos esportes já viu? Esse cara, linha de fundo, linha de base, olha só isso, uau, foram os próprios Rockets que fizeram tudo desmoronar. Nos dias que antecederam a lendária classe do draft de 1984, havia muitas negociações acontecendo nos bastidores. O time mais ativo nessas negociações era o Portland Trail Blazers. Com a segunda escolha do draft, com tantos times ligando desesperadamente para eles e tentando subir no draft, uma oferta em particular se destacou. Na verdade, os Blazers fizeram essa oferta aos Rockets. Vamos te dar a segunda escolha do draft e nosso jovem ala armador, Clyde Drexler. Em troca, queremos que você nos dê Ralph Sampson. Parece um ótimo negócio, né? Olhando para trás, foi mesmo. Sabemos que as lesões de Ralph Sampson destruíram sua carreira, também que Clyde Drexler se tornou o segundo melhor ala armador de sua geração. Sabíamos que Houston poderia ter usado a segunda escolha para selecionar Michael Jordan, que virou o maior jogador de todos os tempos. Em retrospecto, é claro que os Rockets deveriam ter feito esse negócio. Exceto que na época, não era tão claro assim. Drexler havia terminado uma temporada de novato decepcionante, com papel pequeno em seu time. Também havia essa crença na liga de que, depois que a primeira escolha fosse feita, que foi Hakeem Olajuwon, ninguém mais depois dele valia mais do que Ralph Sampson. Esse foi o motivo pelo qual Houston recusou a proposta. Sampson era o atual novato do ano, tinha acabado de fazer médias de 21 pontos e 11 rebotes e ainda foi selecionado para o Jogo das Estrelas. Ele realmente transmitia a impressão de ser uma superestrela consolidada da franquia. Recusar a oferta fazia sentido, pois já tinham a primeira escolha para selecionar Hakeem. A formação das Torres Gêmeas se tornou uma dupla forte antes das lesões de Sampson. Os jovens Rockets até chegaram às finais logo na segunda temporada juntos. Ninguém previu que Michael Jordan e, em menor grau, Clyde Drexler se tornariam os jogadores que acabaram se tornando. O engraçado é que, mesmo tendo recusado essa proposta, os Blazers mantiveram a segunda escolha e ainda assim erraram ao selecionar Sam Bowie, outro pivô que acabou sucumbindo às lesões.
Eles não só perderam a chance de ter Jordan, como também deixaram passar Barkley e ainda escolheram alguém que foi completamente inútil. Os Rockets tiveram grande trajetória com Hakeem como principal jogador. Mas se eles tivessem aceitado a oferta de Portland, esse trio poderia ter dominado toda a liga pelos próximos 10 ou 15 anos. Acredito que os Rockets poderiam ter vencido 8 ou 9 campeonatos, talvez mais. Eles rivalizariam com os Celtics de Bill Russell como a maior dinastia da história da NBA. Fico imaginando o quanto a liga teria mudado nos anos 80 e 90 com um time como esse. Jordan e Olajuwon seriam a maior dupla de todos os tempos? Ou os egos deles iriam se atrapalhar? Se houver um universo onde os Rockets fazem essa troca, me leva pra lá agora. Quero ver isso. Quão absurda essa dinastia pode realmente ser? Apesar de quase ter acontecido, nunca saberemos. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem. Me contem o que acham de outras dinastias quase formadas. Mas algo pequeno atrapalhou e tudo desmoronou. Eles estavam a um passo de algo especial. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!